Ausência das partes em audiência. O assunto audiência sempre leva a diversas peculiaridades a serem analisadas. Dentre elas, o comparecimento das partes ou o seu não comparecimento. Pois bem, quando falamos sobre ausência das partes, nós sempre devemos entender as consequências disso. Só que as consequências estão diretamente atreladas ao momento processual em que essa ausência ocorre. Se é uma audiência inaugural, se é uma audiência de instrução ou se é uma audiência de julgamento. Para isso, fiz aqui uma tabelinha para vocês, diferenciando, é claro, as consequências de quando falamos do reclamante e quando falamos da reclamada. Quando falamos do reclamante, a consequência pela ausência dele em uma audiência inaugural é o arquivamento do processo, ou seja, extinção do processo sem resolução de mérito, e pagamento de custas processuais. E aqui é um detalhe importante que pode sim ser objeto de prova. Vejam comigo aqui, ó. Audiência inaugural, audiência una. Caso o reclamante não compareça, não é? A consequência é o arquivamento e o pagamento de custas. E o STF já entendeu que esse pagamento de custas processuais pelo não comparecimento em audiência é obrigatório, é condição sine qua non para a propositura de nova ação, ainda que estejamos diante de um beneficiário da justiça gratuita. Então, mesmo que eu seja beneficiário da justiça gratuita, se eu não compareci, a consequência é o quê? O arquivamento do processo e a condenação do reclamante, do autor, ao pagamento das custas processuais. E o pagamento dessas custas processuais é condição sine qua non para a propositura de nova ação. Se eu propor nova ação sem ter pago essas custas processuais que são devidas pelo não comparecimento, essa nova ação vai ser extinta sem resolução de mérito, já que o pagamento das custas é condição para que eu possa propor a nova ação. Não paguei, a ação não vai ser recebida, vai ser extinta sem resolução de mérito. Agora, caso estejamos diante de uma audiência de instrução, nesta hipótese, o não comparecimento do reclamante implica em confissão. Se for uma audiência de julgamento, o reclamante não comparecer, inicia-se o prazo recursal. Agora, Priscila, e se estivermos, não é, falando de uma hipótese de ausência da reclamada? Pois é, gente. Se estivermos diante de uma hipótese de ausência da reclamada, não é? Nesta situação, em sendo uma audiência inaugural, nós vamos ter como consequência confissão e revelia quanto à matéria de fato. Se for uma audiência de instrução e a reclamada não comparecer, nós vamos ter a confissão. Agora, se for uma audiência de julgamento, também aqui inicia-se o prazo recursal pelo não comparecimento da reclamada. Ok? Então, veja aqui a importância, né? Nós temos como consequência, então, audiência inaugural, reclamante não compareceu, arquiva. Reclamada não compareceu, revelia. Ambos não compareceram, que essa é uma informação extra, arquiva. Então, na audiência inaugural, quando o reclamante não comparece, arquiva o processo. Quando a reclamada não comparece, dá revelia. Mas se ambos não comparecerem na audiência inaugural, nós teremos uma situação de arquivamento do processo. Ok? Muito cuidado com essas consequências. E aqui eu queria fazer um detalhe, uma observação extra, presente lá no artigo 731 e 732 da CLT. O reclamante, quando não comparece em audiência, arquiva o processo. E ele tem que ficar atento ao Instituto da Perempção neste momento. Porque se o reclamante der causa a 2 arquivamentos seguidos pelo não comparecimento em audiência, ele vai ter que arcar com os efeitos da perempção. Ou seja, ele vai ter que aguardar o prazo de 6 meses para que ele possa propor nova ação. Então, quando o reclamante dá causa a 2 arquivamentos seguidos, não comparecendo em audiência, a perempção será aqui aplicada.
ou seja, ele vai ter que agora aguardar 6 meses para propor nova ação. Se ele não aguardar e propor nova ação dentro desse prazo de 6 meses, a consequência será que o processo vai ser extinto, não vai ser julgado, porque ele vai ter que aguardar agora estes 6 meses. Isso é uma informação importante a ser observada diante da ausência de comparecimento do reclamante. Então, tome nota aí do Instituto da Perempção também.